mais uma semana, mais uma reunião, graças a Deus. Agora, neste momento, eu gostaria de convidar a todos para uma oração. Meu grandioso Senhor, obrigado, ó Pai, por este momento em que estamos aqui reunidos, ó Pai, para aprender mais o Senhor, para louvar Teu nome, ó Deus. Que o Senhor abençoe essa reunião, ó Deus, que possamos aprender, Senhor, que possamos colocar em prática, Pai, as coisas que ouvimos aqui. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Todo mundo ouvindo? Tudo ok? Beleza. 1, 2, 3. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, eles sobem com asas, como as águias. Eles correm sem fadiga, caminham sem cessar. Ó Senhor, em Ti vou esperar. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, eles sobem com asas, como as águias. Eles correm sem fadiga, caminham sem cessar. Ó Senhor, em Ti vou esperar. Bem, nós precisamos esperar no Senhor. Abre, Senhor, os meus olhos, os olhos do meu coração. Quero Te ver, Senhor, quero Te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, os olhos do meu coração. Quero Te ver, Senhor, quero Te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da Tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Abre, Senhor, os meus olhos, os olhos do meu coração, quero Te ver, Senhor, quero Te ver. Exaltado sobre o céu, brilhando em nós a luz da Tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, 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 Santo. Quero Te ver, Senhor, quero Te ver. Há um rio que corre no trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre no trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura, que alegra o nosso coração, que nos guarda, que nos cura, que alegra o nosso coração. Há um rio que corre no trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre no trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda,
que nos cura, que alegra o nosso coração, que nos guarda, que nos cura, que alegra o nosso coração. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor, que nos guarda, que nos cura, que alegra o nosso coração, que nos guarda, que nos cura, que alegra o nosso coração, que nos guarda, que nos cura, que alegra o nosso coração. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, louvor e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, louvor e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, louvor e alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, louvor e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Agradecer aos meninos pelos louvores. E agora a gente vai estar orando para logo em seguida a gente dar início ao estudo. Vamos estar baixando nossas cabeças e estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti por todo o cuidado que o Senhor tem demonstrado em nossas vidas, por esse amor que nos constrange, por esse amor que nos muda, que nos molda. Nós não merecemos, Pai, o seu amor, mas o Senhor continua nos amando. Que possamos estar procurando viver todos os dias de uma forma que o seu nome seja glorificado, de uma forma que lhe agrade, Pai, conforme os seus ensinamentos deixados nas Escrituras. Que o Senhor continue abençoando, Pai, esses momentos que a gente tem de comunhão uns com os outros, mesmo à distância. Que o Senhor esteja abençoando esse momento, onde a sua palavra vai ser ministrada. Que o Senhor possa estar usando
o irmão que vai estar trazendo, que o Senhor possa estar conduzindo ele, Pai, que não sejam palavras dele, mas suas, e que o Senhor continue nos ajudando a sermos fiéis, dedicados e compromissados no serviço ao reino. Te entregamos esse momento, as nossas vidas, os nossos medos, os nossos anseios, nas tuas mãos, e te pedimos que o Senhor cuide de nós conforme o Senhor vem cuidando e conforme a sua vontade. É no nome santo do Senhor que nós oramos, agradecemos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Eu recebi a honrosa tarefa de abrir as cortinas e apresentar o nosso professor hoje, Fernando, ou Fernandinho, né, como ele é conhecido. E Fernandinho, ele é casado com a Michele, eles têm 2 filhos, a Sara, pré-adolescente já com 11 anos, e o Levi. Moram em Maceió, e posso dizer que eles servem mais em Maceió, mas Fernandinho é um cara que, onde você chamar, se ele puder, ele está servindo à igreja. Então, Fernandinho é literalmente um servo que está aberto e disposto a ensinar onde quer que for chamado. Bem, poderíamos, e eu particularmente poderia discorrer várias virtudes de Fernandinho, do nosso professor hoje, mas algo que eu queria destacar pessoalmente, que me chama a atenção nele, é a humildade e o respeito que ele tem com os ensinos de Jesus. Então, você vai sempre ver Fernandinho tratando a palavra de Deus com muito respeito, com muito amor e com muito zelo. E isso sempre me chamou a atenção nele. Já tive a oportunidade de ouvi-lo várias vezes, sempre aprendi algo com ele muito bom. Ele tem o dom de nos ensinar e fica lapidando isso na vida dele para fazer de maneira mais eficiente possível para a glória de Deus. Tenho certeza que hoje eu vou aprender mais uma vez com ele, tenho certeza que vocês irão aprender com ele, mas quem já teve a oportunidade de ouvi-lo vai aprender outra vez. E, enfim, a pessoa certa para abordar o tema de hoje chama-se Fernandinho. Então, deixa eu encerrar, né, porque o que interessa é ouvi-lo agora e não a mim. Então, Fernandinho, fica à vontade, meu amado, é um prazer, tá, poder ouvir e aprender com você mais uma vez. Deus possa te abençoar, meu irmão. Amém, boa noite. Muito obrigado pelas palavras, Sérgio. Eu me alegro muito em estar ouvindo que a gente tem buscado essas referências na nossa vida cristã, que é o zelo na palavra de Deus, que eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que, como cristãos, nós devemos buscar. É o zelo em aprender e viver a palavra de Deus. Eu queria agradecer o convite que foi feito, o privilégio de poder estar compartilhando um pouco do que a gente tem aprendido ao longo desses anos de caminhada, poder compartilhar com vocês, que é um grupo seleto, jovens comprometidos que têm buscado conhecer e viver o Evangelho de Cristo. Queria dar os parabéns aos meninos aí de, acho que é Belo Horizonte, né? Na direção dos cânticos, parabéns aí. É um dom que a gente precisa, de fato, na Igreja do Senhor, glorificá-lo com tudo, né? Com os hinos, com o estudo, com a nossa vida diária. Então, o que a gente vai compartilhar hoje é um tema que eu acho fundamental, que tem a ver com maturidade e paciência. Maturidade é algo essencial para as nossas vidas. E o texto base que a gente vai estar compartilhando, ele está lá no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Eu queria falar um pouquinho antes do contexto ali em que esse livro ele foi escrito. Esse livro ele foi escrito, acredita-se que a maioria concorda que ele foi escrito por Moisés. E quando ele foi escrito, a nação de Israel, ela tinha acabado de sair da escravidão no Egito após 400 anos.
E aí teve todo aquele processo, aqueles sinais que Deus realizou, ia sair do Êxodo e chegando lá no Monte Sinai. Moisés recebe do Senhor as tábuas, os 10 mandamentos e várias instruções. E acredita-se que ali ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, provavelmente Números e Deuteronômio ele deve ter escrito lá na planície de Moabe, já antes do acesso de Israel, do povo de Israel, à Terra Prometida. E agora, qual o objetivo que Moisés tinha para escrever o livro de Gênesis? O contexto que está inserido aqui no livro de Gênesis é o princípio de todas as coisas. Quando a gente lê o livro de Gênesis, nós temos que ter em mente que ali nós iremos encontrar o princípio de todas as coisas que regem a vida do homem. Então, se a gente quer saber qual é o princípio do casamento, a gente vai lá em Gênesis e a gente vai ver lá o princípio do casamento. Qual o princípio da obediência? A gente vai lá e vê o princípio da obediência. O princípio do pecado, a gente vê lá. Então, o livro de Gênesis, ele nos aponta o princípio de todas as coisas. E um outro objetivo que Moisés tinha, que Deus tinha, através do livro de Gênesis, escrito por Moisés, era mostrar a origem do povo de Deus, de onde eles estavam vindo. Porque eles tinham sido escravos por 400 anos. Então, você como escravo, 400 anos, imagina como eles se enxergavam como povo. E eles eram escravos do Egito, que naquele período era o maior reino da terra. Então, eles tinham lá o reino do Egito e eles estavam lá, escravos. E eles saíram de lá. E aí o principal objetivo naquele momento era mostrar para eles quem eles eram. A origem deles, a origem em Deus. Então, esse era um dos principais objetivos que Deus tinha para escrever o livro de Gênesis. Então, esse é o pano de fundo, o contexto que está por trás aí do livro de Gênesis, que é esse que a gente tem que estar em nossas mentes. Pode passar, por favor? Então, aí é o momento que Moisés ele está lá no Monte Sinai, que recebe a instrução do Senhor, e aí tudo indica que foi onde ele escreveu basicamente todos os livros do Pentateuco, como nós conhecemos. Pode passar. E aí a gente vai falar sobre a criação do mundo. Gênesis, ele fala sobre a criação do mundo, o princípio de todas as coisas. Aí eu queria que a gente lesse aqui. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Olha o que fala. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então, nesse primeiro momento, o que a gente consegue identificar no texto? Que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas como era a terra no princípio? Ela era sem forma e vazia. Era um mundo de trevas, onde a gente poderia dizer que era um mundo do caos. Era um mundo de caos, um mundo onde não havia ordem, onde não havia luz. E é isso que acontece onde não há a presença de Deus. Em todos os lugares onde não há a presença de Deus, nós temos o caos. Nós temos a dor, nós temos o sofrimento. E essa passagem ela nos revela isso. Que o mundo era sem forma e vazios e as trevas estavam ali presentes. Mas o Espírito de Deus veio, pairando sobre a terra, e a palavra diz que Deus disse, haja luz, e houve luz. E a partir do momento que Deus determinou que a luz se fizesse presente na terra, a luz começou a expulsar as trevas. Começou a dominar as trevas e aquele mundo de caos começou
iniciou-se aí um processo de melhoramento gradativo. A luz de Deus começou a expulsar aquelas trevas, aquele lugar vazio e sem forma, e Deus começou a modelar segundo a sua vontade. E é isso que acontece quando Deus se faz presente, ele expulsa as trevas. Ele domina o caos e começa a construir ali aquilo que é a sua vontade. E a partir daí, Deus ele começou o processo gradativo de melhoramento, que vai culminar, ter o seu ápice lá no 7º dia, com a gente vê lá o Jardim do Éden, com tudo formado, os animais, as aves, as plantas, tudo. E o principal, o homem, a sua imagem e semelhança. E no versículo 31, olha o que é que o Senhor fala. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Esse é o resultado de todo o trabalho que Deus faz. Quando Deus ele inicia o processo, e esse processo ele transcorre no tempo devido, o resultado vai ser sempre muito bom, porque essa sempre é a vontade de Deus. A vontade de Deus é criar sempre aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é luz. Essa é a vontade de Deus. E aí a gente pode concluir também que é isso que Deus quer na nossa vida. Deus ele quer realizar esse mesmo processo na nossa vida, esse processo de expulsar o caos da nossa vida, de expulsar as trevas. Nós sabemos que a maioria de nós, quando está no pecado, nós vivemos uma vida de caos, uma vida de dor e uma vida de sofrimento, uma verdadeira bagunça. Uma vida sem Deus é uma vida sempre de bagunça, uma vida de caos. Mas o que é que Deus quer? Deus quer o quê? Ele quer trazer um melhoramento na nossa vida. Agora, como é que Deus pode realizar isso na nossa vida? Vamos abrir lá no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Olha o que é que ele fala. Pode passar o slide, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aqui o contexto aqui do livro do Evangelho de João, ele foi escrito por João, já em idade avançada, e provavelmente lá no ano 90 depois de Cristo. E o objetivo de João era apresentar para uma geração que não havia estado com Jesus, que não tinha visto Jesus, que não tinha ouvido Jesus. É uma geração que não tinha a imagem que João tinha de quem era Jesus. E aí ele escreve o Evangelho de João mostrando para aquela geração quem é Jesus. E ele apresenta Jesus como o Verbo, o próprio Deus, o Verbo criador de todas as coisas, o Verbo que é a luz do mundo. E só nele nós podemos ter acesso à verdadeira vida, porque não há vida sem luz. E é isso que Deus quer trazer para nossas vidas através de Jesus. Em um mundo de bagunça, em um mundo de caos por causa do pecado que se reflete na nossa vida, Deus ele quer trazer um melhoramento. Ele quer trazer ordem. Ele quer fazer a sua vontade se fazer presente em nossas vidas. E a gente só consegue isso por meio de Jesus.
Só Jesus, sendo o verbo criador de todas as coisas, ele pode trazer a sua luz, e essa luz de Cristo, ela começa o processo de melhoramento na nossa vida, expulsando a bagunça e o caos que estão na nossa vida como consequência do pecado. Quer dizer que a partir do momento que a gente entrega a vida a Cristo, no momento do batismo, saiu das águas, a luz expulsa? Não. A partir do momento que nós nos batizamos em Cristo Jesus, nós recebemos o perdão dos pecados e o Espírito Santo habita em nossas vidas, e a partir daí inicia-se o processo de melhoramento, onde a luz vai o quê? Vai começar a expulsar a bagunça e o caos. A partir daí, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos manter no caminho desse melhoramento. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, à sua autoridade. Não porque Deus vai nos castigar, não porque seremos punidos, mas porque Deus tem o melhor para a gente. Deus, ele tem o melhor. Ele nos criou e tem o melhor para nós. Então, se eu entendo isso, eu irei me submeter à sua vontade para que ele possa dar continuidade a esse processo de melhoramento e a luz expulsando essa bagunça, esse caos. Esse é o papel que nós devemos ter. É o que a gente vê lá em Gênesis capítulo 2. Vamos dar uma olhada lá, por favor? Gênesis capítulo 2. Essa era a vontade de Deus para Adão e Eva lá no Éden. Capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, essa foi a palavra de Deus para Adão. Essa foi a instrução que ele deu para Adão. E Adão deveria se submeter a essa autoridade, a essa palavra do Senhor, para que Deus pudesse, a cada dia, estar realizando o processo de melhoramento na vida dele, até que ele pudesse atingir a maturidade. Para que, a partir daí, ele pudesse ter decisões mais assertivas na vida dele. Porque, naquele momento, Adão ainda não tinha maturidade para lidar com as coisas do mundo. Então, ele precisava se submeter a esse processo de melhoramento que é resultado do relacionamento com Deus, da nossa submissão à vontade de Deus, e Deus vai trabalhando. E Deus, uma vez que nós nos mantemos submissos à palavra e à instrução do Senhor, Deus, ele vai realizando esse processo em nossa vida, o processo da luz expulsar a bagunça, expulsar as trevas. E o resultado que Deus quer na nossa vida é a maturidade com isso. Aí eu pergunto para vocês e eu deixo aberto para quem quiser responder. O que é ou o que seria maturidade? Quem quiser pode ficar à vontade para responder. Você falou agora, eu pensei no clímax da criação. Seria como chegar em um ponto de uma qualidade, ou ter qualificações altas. Ok, perfeito. Atingir um nível de qualificação, de discernimento. Mais alguém? A única coisa que vem na minha mente, que eu vou falar com minhas palavras, não vou usar nenhum contexto científico para explicar, mas assim, toda vez que eu lembro da palavra maturidade, enfim, nesse sentido, eu me lembro de uma fruta doce bem amadurecida, tipo, no ponto certo.
entendeu? No ponto equilibrado, nem aquilo, nem aquilo outro. E uma vez que a gente consome uma fruta no ponto certo, ela é o quê? Ela tem um sabor agradável, né? Ela cumpre o papel dela, né? E tem um sabor agradável para a gente, ela nos faz bem. Uma vez que excede isso, ou a gente consome ela ainda verde, não é a mesma forma, né? Então, acho que o ponto certo, o que maturidade, equilíbrio, o ponto certo. Eu estou dizendo com as minhas palavras, né? Que eu compreendo. Perfeito, excelente exemplo. Mais alguém quer compartilhar? Aí eu faço outra pergunta. Maturidade necessariamente tem a ver com idade? Quem poderia compartilhar? Alguém? Maturidade necessariamente tem relação com idade, ou seja, eu tenho lá meus 60 anos, meus 50 anos, quer dizer que necessariamente eu já tenho maturidade? Olá, aqui é o Matheus falando. Olá, Matheus. Isso é uma questão bem interessante, porque as pessoas pensam que, às vezes, a maturidade se dá apenas com a idade, né? Mas eu entendo que maturidade, principalmente a maturidade cristã, ela vem mais com o tempo de experiência, o tempo de vivência na fé, né? Quando nós experimentamos, vivemos essa fé, nós, de certa forma, podemos estar crescendo e amadurecendo na fé, quando nós nos dispomos a isso, né? Quando enfrentamos dificuldades, dores, sofrimentos, tribulações e suportamos isso, nós vamos alcançar, sim, a maturidade, né? Sempre caminhando para essa maturidade. Eu não acho que chega no ponto ideal, sempre tem algo a estar mais maduro, estar mais de acordo com a vontade de Deus. Eu penso que é dessa forma, eu entendo assim. Ok, muito obrigado aí por participarem aí com a opinião de vocês. E, justamente, necessariamente, maturidade não quer dizer que a idade me define como maduro. Apesar de que o tempo se faz presente para alcançar a maturidade. Então, como é que a gente poderia raciocinar no que diz respeito à maturidade? Para a gente alcançar a maturidade que Deus deseja para nós, nós primeiro precisamos conhecer a vontade de Deus, a palavra, ou seja, nós precisamos ter a instrução que vem do Senhor. Depois que a gente tem a instrução, pode passar, por favor, o slide. Depois que a gente tem a instrução que vem do Senhor, nós precisamos colocar em prática essa instrução. Então, a gente vai ter aquele conhecimento e a gente vai praticar esse conhecimento. Só que aí a gente precisa de um outro elemento nessa equação, que é o tempo. Então, é o conhecimento colocado em prática ao longo do tempo. E o resultado disso vai trazer experiência. Mas só que, de acordo com a vontade de Deus, a gente tem muitos conhecimentos, muita instrução que a gente precisa aprender, praticar ao longo do tempo, para que a gente possa ter experiência. E aí, esses conhecimentos colocados em prática, ao longo do tempo, a gente vai ter muita experiência, e essa experiência acumulada vai trazer maturidade. Então, esses elementos precisam estar presentes para que a gente possa ter a maturidade. Conhecimento por si só não nos leva à maturidade, porque esse conhecimento ele precisa ser vivenciado, que é a prática, e essa prática vai levar à experiência, e essa experiência acumulada ao longo do tempo vai nos tornar maduros.
E a maturidade que Deus espera de nós é justamente essa imagem aí. Essa é a verdadeira evolução que Deus quer de nós, que é a submissão à vontade de Deus, a submissão à palavra, à instrução do Senhor. Essa é a verdadeira maturidade que Deus quer de nós. Quando nós reconhecemos quem é Deus, quem é Jesus e o que Ele deseja para as nossas vidas, como bom pastor que vai à frente. Ele já sabe o caminho, ele já fez o caminho e ele só quer que a gente possa segui-lo. Mas para que a gente venha a segui-lo, nós precisamos nos submeter à sua vontade. E uma vez que nos submetemos à sua vontade, nós estaremos no caminho da maturidade. E aí eu queria compartilhar com vocês um livro que eu acho fantástico e tem tudo a ver com esse momento nosso, que é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão. E Salomão, quando escreveu o livro de Provérbios, por que ele escreveu? Ele viu que a juventude de Israel era uma juventude insensata, imatura. E aí ele escreve o livro de Provérbios com o objetivo de trazer sabedoria para aqueles jovens. Porque ele sabia que a juventude como estava, a nação de Israel não teria futuro. E aí ele escreve o livro de Provérbios para trazer maturidade, para trazer discernimento e sabedoria para eles. E aí eu queria que a gente abrisse lá em Provérbios, capítulo 1. A gente vai ler só o versículo 7. E ele fala: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o conhecimento. Olha que interessante. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Temor do Senhor tem a ver com uma reverência profunda, um respeito profundo. Para com quem? Para com o Senhor. Para com Deus. Quando nós reconhecemos quem é Deus, a soberania de Deus em relação à sua vontade, à sua onipotência, à sua onisciência. Então, quando nós reconhecemos quem é Deus, isso nos leva a temer o Senhor, a ponto de obedecer, de dar ouvidos à sua instrução e à sua palavra. E uma vez que nós, por temor ao Senhor, colocamos em prática aquilo que Ele nos fala, a sua instrução, nós estaremos sendo sábios. E uma vez que somos sábios, nós estaremos trilhando o caminho de uma vida abençoada em todos os aspectos da nossa vida. Mas para isso, nós precisamos temer ao Senhor, nos submeter à sua palavra, à sua instrução. Abram comigo no capítulo 8, que ele vai explicar um pouco isso que eu estou falando. Provérbios, capítulo 8, versículo 32. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia, diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Aqui em relação à sabedoria. Então, maturidade tem tudo a ver com sabedoria. Aquela pessoa que entende, que reconhece quem é Deus, se submete à sua vontade, procura conhecer a sua palavra e colocar em prática aquilo que ele nos ensina. Isso é o caminho que vai nos conduzir a uma vida de maturidade, que é isso que Deus espera de nós. Era isso que Deus esperava de Adão e Eva lá no Éden, essa submissão
essa reverência profunda à sua vontade, para que o Senhor pudesse estar colocando em prática o processo de melhoramento, de aprimoramento na vida deles. E é isso que ele quer de nós. Mas não foi isso que aconteceu. Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 3. Pode passar o slide, por favor. Gênesis, capítulo 3, nós temos a queda. Vamos ler do capítulo 1, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram-lhe folhas de figueira e fizeram cintas para si mesmos. Olha que interessante esse texto, né? Então, estava lá, Eva, veio a serpente, o adversário, e faz uma pergunta para ela: é certo que vocês não podem comer do fruto das árvores de jardim? Eva disse: não, a gente pode comer de todas, só não pode comer daquela, porque Deus disse que se comêssemos, morreríamos. E o que é que o adversário, Satanás, a serpente, fala? Ele diz: certamente não morrerás. A estratégia de Satanás, desde o início até os dias de hoje, sempre foi a mesma. O engano, distorcer a palavra de Deus, a palavra da verdade. E foi isso que ela fez com Eva. Ela distorceu a palavra. Não, você não vai morrer. Nem se preocupe. Isso que ele está falando é só para que vocês não sejam conhecedores do bem, para que vocês não sejam como ele, conhecedores do bem e do mal. Satanás, ele tem essa estratégia de nos enganar, de nos desviar da verdade do Senhor, distorcendo a verdade do Senhor, para nos tirar do caminho, para nos tirar desse caminho do amadurecimento, desse processo de melhoramento das nossas vidas. E agora eu queria saber de vocês, quem aqui poderia dizer para nós exemplos de enganos que esse mundo que vivemos hoje tem e que buscam nos desviar do caminho e da verdade do Senhor? Eu vou dar um exemplo. Eu queria que depois que alguém tivesse outro exemplo. Propaganda de cerveja. Alguém já viu propaganda de cerveja com as pessoas tristes, brigando, aquele dia escuro? Não, a gente nunca vê isso. A gente só vê aquele solzão, aquela praia, todo mundo rindo, todo mundo alegre. Ele quer vender a imagem disso daí. Você percebeu que quando ele começou a falar do fruto da árvore da vida, Eva começou a prestar atenção e disse: rapaz, não é que é bonita mesmo? O engano, ele sempre vem com a aparência agradável aos olhos. E é isso que Satanás faz. Tem muitas coisas aí nesse mundo que são mentira e enganação, mas ela vem com a embalagem aparente, agradável aos olhos, mas no fim só causa dor e sofrimento. Eu vim de uma família que eu passei por diversas experiências e parentes que, com questão de bebida, que meu irmão,
o que eu vi de confusão e de até quase tragédia que a bebida levou, mas que não se mostra nos comerciais, mas que é a verdade. Então, se alguém tiver alguma ideia aí de coisas desse mundo que tem uma aparência de bom, mas é engano e querem nos desviar, pode ficar à vontade para compartilhar. Sou eu, de novo aqui, esperando o pessoal se manifestar, né? Mas a galera tá calada, então eu vou dar minha opinião. Assim, o que é bem pertinente, ao meu ver, que a primeira coisa que vem na minha mente é a propaganda de que o homossexualismo é algo normal. Quando você está numa sala de aula, como teve uma aula, enfim, do curso que eu estou fazendo, aí a professora lá foi falar, né, a verdade, que tem um cara chamado, esqueci o nome dele, porque eu não sigo, né, então não sei o nome dele. Mas, enfim, é bem conhecido entre as crianças que assistem o canal dele no YouTube. Aí a professora foi falar assim, que, fulano de tal ensina coisa errada, como, por exemplo, o homossexualismo. A professora falou. Quando ela disse isso, tem um aluno, né, que fez a escolha que fez, e pronto. Aí não deu outra, ele foi, né, apontar, lá no caso ele colocou, apesar de educado, ele foi lá, entre aspas, se defender. Mas é como um dia eu estava conversando com uma pessoa, é muito sutil. Se você... Até filmes também, quando você assiste séries, se você não... Olha, se você não ficar apegado mesmo à palavra, se você não ficar em comunhão, é sutil. Você cai, tipo assim, acaba concordando. Oh, não sei o que e tal. Então, eu acho que umas propagandas bem mentirosas, enganadoras, é esse discurso de que é normal. Isso. E a gente tem que ficar esperto. Porque senão você vai também, é normal, não. E eu tô falando isso porque eu converso com pessoas que são cristãs como eu busco ser, e a gente, em vez de realmente, tá entendendo? A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão você vai na mesma vibe de pensamento dessas pessoas. É isso, verdade. Muito obrigado. Um outro exemplo também é que a gente vive em uma sociedade em que filmes, seriados, novelas sempre retratam a imagem do casamento como sendo algo que não é bom, que você não tem felicidade, que você não tem alegria, e sempre mostram que a vida de verdade está sempre fora. É lá naquela mulher de fora, ou no marido da mulher lá. Então, é sempre aquela imagem, aquela aparência de que aquilo é mais agradável, distorcendo a palavra de Deus. Então, o ponto é que Satanás, ele tem sempre, e ele vai continuar, utilizando de várias formas a mesma estratégia. O engano para nos desviar do caminho e interromper na nossa vida esse processo de melhoramento, de a luz expulsando a bagunça, expulsando o caos da nossa vida. Agora, qual foi o principal erro de Eva e Adão? Será que foi o comer da fruta? Eu acredito que o principal erro deles foi desprezar a autoridade do Senhor na vida deles, abandonando a instrução. E, a partir daquele momento, eles assumiram o controle e a independência da vida deles. Não, a partir de agora, eu sei o que é melhor para mim. Não, Deus, agora eu sou como Deus, conhecedor do bem e do mal. E foi isso que Satanás queria, era essa atitude que Satanás queria. Que eles assumissem, não, a gente agora já sabe, agora a gente é como Deus. Nós conhecemos o bem e o mal. Porém, eles não tinham maturidade para isso daí. É como se eu, hoje, pegasse a chave do meu carro e desse para o meu filho de 7 anos. O que é que vocês acham que iria acontecer se eu pegasse a chave do meu carro e desse para o meu filho de 7 anos? Ele não tem maturidade para dirigir o carro.
Então, ele ia fazer confusão aí fora, com certeza. Era isso que estava acontecendo com Adão e Eva. Eles desprezaram a autoridade do Senhor, esse processo de melhoramento, e assumiram o controle da vida deles. Disseram, não, a partir de agora, nós sabemos o que é melhor. E essa, muitas vezes, é a atitude que está presente na vida de muitas pessoas. Quando nós desprezamos a palavra, a instrução, a vontade do Senhor, e nós assumimos o que é melhor para nós, mas nós, nenhum de nós, tem a maturidade necessária para saber o que é melhor, até porque a maturidade verdadeira só vem como consequência do relacionamento e da vivência da palavra da instrução do Senhor. Não existe outra forma. Agora, qual foi o resultado? Qual foi a consequência dessa decisão de Eva e Adão de abrirem mão, de desprezarem a autoridade do Senhor, esse processo de melhoramento? Da mesma forma que, quando Deus iniciou a criação, o mundo estava em caos, aquela bagunça, e aí a luz, o Espírito de Deus começou a trazer aquele melhoramento. A partir do momento que Adão e Eva foram expulsos da presença do Senhor, abriram mão do processo que Deus estava trazendo à maturidade, a partir daí começou o processo inverso, o processo de pioramento, ou seja, o processo de caos começou progressivamente a se instalar na vida deles, até que culminou lá em Gênesis capítulo 6, em que Deus olhou aquela humanidade e o processo de maldade, de trevas, de bagunça foi tamanha que Deus disse, epa, não dá mais. E aí a gente vê lá em Gênesis 6, vamos ler comigo? Capítulo 6, versículo 5. Olha o que é que fala. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Esse é o resultado na vida de todos aqueles que desprezam a autoridade do Senhor. Aqueles que rejeitam o processo de maturidade que vem como resultado de um relacionamento íntimo com Deus, obedecendo a sua palavra e a sua instrução. A partir desse momento, começa a construir, a surgir um mundo de caos, de trevas, de sofrimento, uma bagunça que vai culminar na morte eterna. Mas não é isso que Deus deseja para nós. Deus deseja um processo de maturidade para as nossas vidas. E para isso, nós precisamos nos manter sob a sua autoridade. E aí, eu pergunto para vocês, qual a importância da paciência no processo da maturidade? Pode passar, por favor, o próximo slide. Eu queria perguntar para vocês, por que a paciência é importante nesse processo de maturidade? Por que a paciência é importante? Quem quiser pode compartilhar. Acho que a própria definição, né, você entender que é um processo, já exige paciência, que é o tempo para que a execução aconteça, para que aquele ciclo se passe, para que aquele processo seja processado. Excelente. Mais alguém quer compartilhar algo? Nas primeiras aulas do curso de psicopedagogia que eu estou fazendo, eu nunca esqueço que uma das professoras, que inclusive é psicóloga, ela falou assim, não porque ela é psicóloga, mas o que ela falou fez sentido para mim. Ela disse o seguinte, que é preciso, na vida do ser humano é preciso seguir uma linha tênue, uma vez que ou
acelera-se o processo de amadurecimento ou ocorre um bloqueio, né, para esse processo ocorrer naturalmente, vai haver sequelas, né? Então, só me lembra isso, a necessidade da paciência não adianta, porque se acelerar, vai sofrer também a consequência desse excesso de pressa, e se bloquear, retardando o processo, também vai sofrer consequências, né, sequelas, sofrimentos. Obrigado. Mais alguém? Qual a importância da paciência na nossa vida, nesse processo de maturidade que Deus quer trazer para nossas vidas? Eu achei interessante essa frase aí. Paciência é o intervalo entre a semente e a flor. Se nós queremos ter flores nas nossas vidas, no sentido de uma vida bela, uma vida abençoada, nós precisamos cultivar a paciência. Lembra que eu comentei que, assim, para a gente entender um pouquinho sobre o que é maturidade, eu falei que tem a ver com o conhecimento, né, com a instrução, tem a ver com a prática, e também tem um outro elemento lá que é o tempo. E nós precisamos saber lidar com o tempo. O tempo tem a ver com esperar, paciência tem a ver com esperar o tempo de Deus. Existe o tempo para tudo debaixo do céu. Já fala lá em Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para tudo. Há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher. Então, na nossa vida, nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito, que é a paciência. A gente tem que desenvolver essa virtude, a longanimidade, a paciência. Em um mundo, em uma sociedade fast food, em que tudo tem que ser para ontem, nós precisamos desenvolver a paciência, que é esperar o tempo do Senhor. A Liliane falou lá que ela lembra que maturidade é lembrando logo da fruta, né? A minha esposa gosta de manga verde com sal. Eu não gosto de, eu gosto de manga madura, docinha lá. Acaba se mela todo para chupar a manga. Então, mas para ela chegar nisso daí, ela precisa de um tempo necessário para chegar nisso daí. Então, a paciência é fundamental nas nossas vidas. E eu queria que a gente lesse 3 textos que vai nos ampliar a nossa visão no que diz respeito à paciência, e a paciência em relação a esse processo de maturidade que Deus quer trazer para nossas vidas. Hebreus, capítulo 6. Estamos já terminando. Hebreus, capítulo 6. Versículos 13 e 15. Hebreus 6, 13 e 15. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Deus tem várias promessas para o cristão. Uma vida abençoada em todos os sentidos e todos os aspectos. Mas nós precisamos esperar com paciência. Se nós esperarmos com paciência o tempo certo do Senhor, as promessas dele nos alcançarão. Porque Deus é fiel nas suas promessas. E assim como Abraão esperou o tempo certo, Deus o abençoou e ele é o Pai de todas as nações. E através da fidelidade, da paciência de Abraão, a promessa chegou até nós através de Jesus. Olha que maravilha. Por causa da paciência nesse processo. E outro texto que eu queria ver, Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Versículo 10 e 11. Vamos ler o 7, 10 e 11. Tiago 5, 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência
o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Versículo 10. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Aqui ele cita o exemplo de Jó. Todo o sofrimento, dor e caos e bagunça que surgiu na vida de Jó, mas ele esperou no Senhor, foi paciente, não se rebelou, e no final das contas, Deus o abençoou mais do que ele era antes daquela provação, porque ele foi paciente e esperou no Senhor. O que Deus tem reservado para nós, a gente não tem nem como imaginar, mas ele espera da nossa parte paciência, que nós venhamos a esperar o tempo certo para cada coisa. Tem uma frase que eu acho muito interessante, eu ouvi essa frase há muito tempo atrás, na época que eu ficava olhando o Facebook, que é: Deus não demora, ele capricha. Deus não demora, ele capricha. Ou seja, Deus ele tem sempre o melhor para nós. E ele sabe o tempo melhor para todas as coisas na nossa vida. Nós só precisamos esperar com paciência o tempo certo para cada coisa. E para concluir, João capítulo 15, versículo 1. João capítulo 15, versículo 1. Deus quer de nós que possamos nos submeter à sua vontade, que possamos nos submeter à autoridade do Senhor, porque ele tem realizado o processo de melhoramento na nossa vida. Jesus é o verbo criador de todas as coisas e ele veio criar a verdadeira vida. Em Cristo em Cristo é a nossa luz, a verdadeira luz, e essa luz de Cristo ela está trabalhando na nossa vida, expulsando as trevas, a bagunça e nos tornando maduros. Mas para isso a gente precisa permanecer nele, na sua vontade, com paciência. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cultiva a vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos, que permaneçam em mim, e eu nele. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podem fazer nada. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós somos os ramos, e ele quer que nós, como ramos, permaneçamos em Cristo Jesus, o verbo criador da vida, a luz em nós, e uma vez que permanecemos nele, sob os seus cuidados, sob a sua orientação, sob a sua autoridade, ele vai estar trabalhando em nossa vida, limpando a nossa vida, expulsando o caos, a bagunça, o pecado e nos tornando cada vez mais maduros para que possamos dar o fruto que ele espera de nós, que possamos nos submeter a esse processo de melhoramento que vem da parte do Senhor como fruto e um relacionamento íntimo e verdadeiro, que possamos ser pacientes, que possamos esperar o tempo do Senhor, porque ele sempre tem o melhor para nós. Deus nunca demora. Deus, ele capricha. Que Deus nos abençoe e que eu possa ter contribuído para o processo de Deus no melhoramento das nossas vidas. Amém?